Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, como sempre, né? Tudo que eu gravo aqui tem repercussão, positiva e negativa, e a gente se aproveita disso para continuar pautando mais vídeos aqui para a TV Caminho Livre. Muito bem, eu recebi um e-mail muito gentil e generoso do Fábio Ney. É bem provável que ele esteja na Inglaterra, ele não me disse onde ele está, de onde ele é, mas foi muito bom receber esse e-mail do Fábio, porque é mais um testemunho, né, de alguém que tem sido abençoado com a exposição das palavras de Deus, ou da palavra de Deus, que são produzidas aqui na TV Caminho Livre. A gente tem consciência de que a gente procura trabalhar em torno e fundamentado apenas e tão somente na palavra de Deus. Bom, Fábio, que a graça e a paz de Jesus esteja aí com você onde você estiver, meu irmão querido. Que Deus continue abençoando a sua vida, te livrando de todos os males. Meus queridos, só um complemento em relação ao vídeo anterior, onde nós mostramos que dentro da igreja como um todo, quando eu digo igreja, não estou me referindo especificamente a uma denominação. Estou falando dentro daquilo que é considerado cristianismo, que infelizmente está excessivamente institucionalizado. Eu não sou contra o cristianismo organizado, né? Mas eu sou meio, sei lá, eu não sou afeito ao cristianismo institucionalizado, né? Porque corre-se o risco de você ficar distante, né, daquele espírito de amor, de fé, de serviço e de perseverança que devem ser notados e percebidos dentro de uma comunidade cristã, seja ela o que for, né? Tenha o nome que tiver, esteja onde estiver. Bom, vamos lá. A gente percebe que nem todos os que estão dentro das denominações, às quais eu me refiro de forma singular como igreja cristã, nem todas são sinceras, nem todas são verdadeiras. E muitas vezes a Bíblia, tanto Jesus quanto os apóstolos, fizeram duras e graves advertências a esses que parecem ser uma coisa, só parecem e não são. Por isso que eu me utilizei aqui de uma linguagem, uma expressão técnica em teologia, que é a linguagem fenomenológica, utilizada principalmente pelos apóstolos, especialmente Pedro também usa muito essa linguagem, né? E a gente vai ver um texto aqui onde isso pode ser percebido, né? Linguagem fenomenológica seria a linguagem das aparências, né? Aquilo que se observa a olho nu, né? Então, não adianta a gente olhar para uma determinada comunidade cristã e pensar que todos os membros dessa comunidade cristã são verdadeiros crentes, são verdadeiros cristãos. Não é verdade? Pelos seus frutos os conhecereis, diz-nos Jesus lá no Evangelho de Mateus, não é verdade? Agora, abrindo um parênteses em relação a essa questão dos frutos aqui. Muita gente quer delinear e quer determinar que tipo de frutos são frutos verdadeiramente cristãos. Eu não me rendo a esse tipo de gente. Não me rendo. Justamente por conta do que eu estou falando aqui. E o próprio Jesus deixou claro o seguinte, olha, vamos lá, de novo, porque agora eu quero abordar um outro aspecto desse mesmo assunto tratado no último vídeo. Como eu estou tentando me esforçar ao máximo para não gravar vídeos longos, né? Porque isso prejudica a nossa audiência. Então vamos lá, vamos de novo ler o texto sobre o qual eu trabalhei no vídeo passado e vamos abordar um outro aspecto aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Veja, isso aqui é uma boa obra. Profetizar em nome do Senhor, desde que seja, evidentemente, enviado pelo Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo. Profetizar em nome do Senhor é um bom fruto. Em seu nome não expulsamos demônios, outro bom fruto, não é verdade? Em seu nome não fizemos muitos milagres, outros frutos mencionados aqui, sob a alcunha de milagres, bons frutos. Então, eu não me rendo a esses santarrões, a esses que querem ser mais santos do que os demais, a esses que querem ser os mestres dos incautos, guias dos cegos, que se apresentam para as suas respectivas comunidades como superiores, autocredenciados. Eu não me rendo a esse tipo de gente mais. Aliás, eu tenho asco desse tipo de gente. Santarrão. Por isso eu não dou trela para esse tipo de gente. Eu não estou nem aí para esse tipo de gente. Então vamos lá. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se você observa isso aqui, ó, que Jesus disse acerca desses aqui, que faziam sinais, milagres, profetizavam, expulsavam demônios em seu nome. Alguém poderia olhar para esses que faziam produziam esses tipos de frutos aqui, aparentemente saudáveis, e dizer, não, esses são verdadeiros filhos de Deus, quando não são, porque Jesus diz, olha, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Então veja, do nosso ponto de vista humano, horizontal, esse olhar limitado, preconceituoso, pejado, né, de inveja, de ciúme às vezes, a gente pode olhar para algumas pessoas e dizer que elas são cristãs verdadeiras, e olhar para outras e dizer que elas não são crentes ou cristãs verdadeiras com base no nosso olhar limitado, no nosso olhar que não sonda, que não perscruta o coração de ninguém. Então, por isso é que Jesus deixou uma ordenzinha muito clara, muito direta e muito específica a todos os cristãos. Está aqui em Mateus 7:1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. É por isso. Então, com base nessa linguagem fenomenológica, nesse olhar que não perscruta, ele só percebe aquilo que está diante de si, na superfície das coisas. Não adianta você querer carimbar um grupo de crente verdadeiro ou um grupo de crente falso. Aliás, nós não fomos chamados para isso. Né? Não fomos chamados para isso. Agora, muitas das advertências graves foram direcionadas para esse tipo de gente aqui. Foram direcionadas para esse tipo de gente. As exortações, as advertências direcionadas aos verdadeiros crentes têm a intenção de fazer com que eles se despertem, acordem, porque são eleitos de Deus, são filhos de Deus verdadeiros. Muitos se desviam temporariamente do caminho, isto é normal. Mas o que acontece com esse olhar pejado de preconceito, pejado de erros, pejado de equívocos que a gente às vezes projeta sobre as pessoas? Eu tinha esse tipo de olhar quando eu estava dentro da igreja adventista. Quando eu percebia alguém deixando a igreja, eu já pensava, fulano abandonou a igreja, tá perdido, coitado. Eu, durante muito tempo, pensava assim, dentro da igreja adventista. E quando a pessoa retornava do mundo para a igreja, que ela exige o tal do rebatismo, que é outra excrescência, é outra coisa patética,
patética praticada pela Igreja Adventista, rebatismo. Aí eu dizia, a pessoa está salva de novo. Ela saiu da igreja, perdeu a salvação. Voltou para a igreja, readquiriu a salvação, porque foi rebatizada. Rebatismo nada mais é do que um espiritismo evangélico praticado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque o que simboliza o batismo? Não é morte e ressurreição para uma nova vida? É isso que significa batismo, morte e ressurreição para uma nova vida. Morte com Cristo, ressurreição com Ele mesmo, com Cristo Jesus. Então quer dizer que a igreja rebatiza. Isso significa o quê? Aquele que ela batizou, morreu um dia para o mundo, né, e com Cristo, e ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Aí ela sai da igreja, aí para a igreja, né, para esse olhar fenomenológico que nós projetamos sobre essa gente que sai da igreja, eles se perdem de novo, morrem de novo. Eles morrem de novo, né? E aí, como eles são rebatizados, aí eles são ressuscitados de novo. É esse negócio, morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou. Eu mesmo fui alvo desta operação de morte e ressurreição 3 vezes, porque eu me batizei na Igreja Adventista, uma primeira vez em 1983, morri com Cristo, ressuscitei com Ele. Aí eu saí da igreja, aí o que aconteceu? Eu morri para a igreja. Mas como eu voltei para a igreja, eles me rebatizaram, eu ressuscitei de novo, eu voltei à vida de novo. Aí eu saí de novo da igreja, eu morri de novo para a igreja, mas como eu voltei para a igreja, fui obrigado a me rebatizar de novo, aí eu me ressuscitei de novo. Morri uma vez, ressuscitei, morri de novo, ressuscitei, morri de novo, ressuscitei. Isso é espiritismo evangélico, no seu mais alto grau. Meu Deus do céu, isso é ridículo, isso é patético, gente. E falar que esse tipo de patetice praticado por uma comunidade que se diz cristã e que se autodenomina de igreja remanescente, o povo de Deus na terra, é mais ridículo ainda. Mais ridículo ainda. Com relação às virgens imprudentes, olha o que Jesus diz para elas. Mateus 25, versículos 11 e 12. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Eu não conheço vocês. Eu não conheço. Lá em Mateus, Jesus disse, nunca conheci vocês. Que expulsam demônios em meu nome, que profetizam em meu nome, que fazem curas e milagres em meu nome. Eu nunca conheci vocês. Para as virgens imprudentes, praticamente ele diz a mesma coisa. Não conheço vocês, não. Quem são vocês? Ai, meu Deus do céu. Aí vem a igreja adventista, né? Estamos falando de igreja adventista aqui, lógico. Saiu da igreja, está perdido. Está perdido. Coitado desse irmão, está perdido. Olha. Traiu a igreja, se tornou o maior inimigo da igreja. Ellen White já alertou contra esses aí. Ellen White já disse que esses que saem da igreja se tornarão nossos principais inimigos. Está vendo como a profecia de Ellen White está se cumprindo sobre esses? Eles se tornarão nossos piores inimigos. Se eu fosse inimigo de vocês, irmãos adventistas, eu não estaria, primeiro, eu vou falar por mim, eu não estaria direcionando meu ministério aqui para vocês. Eu não estaria tentando alertá-los no sentido de vocês perceberem que a Igreja Adventista não tem evangelho da graça de Jesus para pregar para a sua membresia. O que ela diz ser evangelho é um arremedo, é uma falácia, é uma ficção evangélica, é uma construção humana de evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. O evangelho da graça do Senhor Jesus. Não tem nada. Então por que eu fico dando murro em ponta de faca aqui, me submetendo às mais severas críticas, né, julgamentos e condenações, calúnia, difamação de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é natureza? Por que eu estou me submetendo a isso aqui? Insistindo com vocês? Porque, veja,
eu senti em meu coração que Deus me chamou para fazer isso, pregar o evangelho para os meus irmãos adventistas, porque eu sei, eu estou dizendo isso há 6 longos anos, que Deus tem um povo lá dentro. Deus tem os seus lá dentro da igreja. Deus tem uma igreja dentro da igreja adventista. Outros irmãos que eu estou acompanhando o trabalho deles aqui no YouTube têm o mesmo propósito. É o caso do Wagner, do canal Remanescente. É o caso do Rodrigo Custódio, do canal Para Que Possamos. É o caso do Gleison Pércio, que tem o seu canal, se não me engano, Guerreiros de Yeshua. É o caso do Comenali. É o caso da irmã Lígia, se não me engano. Esqueci o nome da irmã. E outros, e outras. Outros mais que estão aí, procurando agora, que conheceram o verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus, pregar esse evangelho, porque foi para isso que Deus nos chamou, para pregar o evangelho. Agora, com relação a determinadas pessoas, a gente não pode ser molezinho, não. A gente tem que ser duro. Às vezes nós também temos que aplicar severas advertências, às vezes nós temos que fazer exortações, e isso serve para nós também. Ou vocês acham mesmo que eu estou aqui? Quantas vezes eu já me referi a mim mesmo como um bosta? Quantas vezes aqui, quem me acompanha sabe. Eu nunca procurei dizer ou tentar ser aquilo que eu não sou aqui, não. Nunca procurei apresentar uma credencial humana para poder chancelar meu trabalho aqui, meu ministério aqui. Eu nunca fiz isso, porque eu sei que a minha autoridade não vem de autoridade humana nenhuma. Agora, preste atenção no que João diz aqui. João diz assim, olha, e aí eu vou mostrar alguns exemplos disso que João está falando aqui. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19. Prestem bem atenção nesses textos. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles quem? Os anticristos. Anticristos dentro da onde? Participando de que dimensão? Possuindo que status? Ou qual status? Vejam, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Vejam, muitos anticristos saíram do meio da comunidade da fé, saíram de lá, abandonaram a comunidade da fé, mas não eram verdadeiramente pertencentes à comunidade da fé. É isso que João está tentando dizer para a gente aqui. Aí ele continua. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Simples assim. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Simples assim. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vocês estão vendo? Muitas vezes nós projetamos esse olhar fenomenológico sobre um determinado grupo de pessoas e já carimbamos aquele grupo de pessoas como crentes verdadeiros ou como crentes não verdadeiros, quando na verdade a gente pode falhar. Por isso que Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Vocês não têm esse olhar perscrutador que só Deus tem, aquele que somente ele sonda as mentes e corações. Como ele diz na carta à igreja de Tiatira, somente Deus perscruta os corações, as mentes. Eu não, você não. Acerca desses que parecem ser alguma coisa e não são, Pedro escreveu em sua segunda epístola, capítulo 2, de 1 a 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, juízo investigativo,
Ellen White como dom da profecia, não o Espírito Santo, Ellen White. O espírito da profecia, não é o Espírito Santo, é Ellen White. Isso aqui é uma heresia. Juiz investigativo, outra heresia. Jesus colocando os pecados sobre os quais ele morreu, ou seja, pecados que ele assumiu do povo de Deus, assumindo a culpa, a condenação, a pena da morte, morreu por causa desses pecados do povo de Deus. E agora, segundo Ellen White, Jesus vai transferir esses mesmos pecados. Ele morreu, né, e já nos perdoou deles, de todos eles, né? Vai aplicar todos esses pecados sobre Satanás. Vai lançar esses pecados sobre Satanás. Isso é outra heresia. Então, esses falsos profetas e falsos mestres, está dizendo Pedro aqui, eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Ninguém na igreja adventista confessa que está salvo. Ninguém confessa na igreja adventista que já foi verdadeiramente resgatado pelo Senhor. Eles não concebem isso. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles o caminho da verdade será difamado. O caminho da verdade é difamado por conta de falsos profetas, falsos mestres que ensinam, produzem, incutem heresias dentro do povo. 3. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. É como eu vi num recorte do Rodrigo. Ele fez um recorte do Ayrton Keller, presidente da divisão sul-americana, dizendo: experimentem viver na falência, irmãos. Tipo assim, orientando as pessoas, estimulando as pessoas, exortando as pessoas a devolverem os dízimos e ofertas, ainda que isso signifique a falência econômica e financeira do crente. Experimentem viver na falência. Experimentem viver na quebradeira, a pretexto de viver pela fé. Devolvam os dízimos para a igreja adventista. Devolvam as vossas ofertas. Façam os pactos. Fiquem sem dinheiro. Fiquem sem crédito na praça. Estoure o cartão de crédito. Mas não deixe de devolver o dízimo para essa organização corrupta, mentirosa, safada. Vivam quebrados. Meu Deus do céu, quando eu assisti isso, eu não acreditei. Falei, meu Deus do céu, não é possível. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Olha, verso 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Aí vem a doida da Ellen White, aquela falsa profetisa, e diz que um dia Satanás buscou o perdão de Jesus. Queria ser perdoado. O diabo. Onde isso está, pelo menos de forma implícita, expressado na palavra de Deus? Não digo nem de forma explícita. Implícita. Onde isto está minimamente implicitado na palavra de Deus? Onde? Então, meus irmãos, a gente tem que entender que dentro da comunidade da fé haverá falsos mestres, falsos profetas. E a gente não tem o direito, veja, nós não temos o direito de julgar ninguém, de carimbar nenhum tipo de grupo, nem aqueles que a gente pensa ser um grupo de crentes verdadeiros, nem aquele que a gente pensa ser um grupo de crentes falsos. Nós não temos essa missão, não recebemos de Deus essa missão. E quando esses, que são falsos, saem da comunidade da fé, eles não perderam a salvação porque eles nunca tiveram. Nunca foram verdadeiramente dos nossos, como diz o apóstolo João. Nunca foram verdadeiramente. E muitos crentes verdadeiros que deixam a comunidade da fé
não estão perdidos, mas simplesmente se desviaram temporariamente. É como o filho pródigo. Ou então como a moeda que caiu lá dentro da casa e foi perdida pela dona da moeda. Ou então por aquela ovelha que inadvertidamente abandonou o rebanho e se perdeu no pasto. Mas o pastor vai atrás da ovelha, a senhora vai atrás da moeda perdida, o pai vai todo santo dia à beira da porta da fazenda esperar o filho que ele sabe que irá voltar. Primeira Pedro, capítulo 2, versos 6 a 9. Presta atenção nisso aqui. Até o 10. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Veja, para os que creem nesta pedra angular, eleita e preciosa, para os que creem, nós não seremos envergonhados se nesta pedra angular nós crermos que é Jesus, o fundamento da nossa fé, da nossa existência. É nele que nós estamos fundamentados, não em Moisés, não nas letras caducas de Moisés, mas é em Jesus, a pedra angular, na qual nós que cremos estamos fundamentados. Estamos fundamentados graças à operação do Espírito Santo sobre nós. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para quem Jesus constitui-se pedra de tropeço e rocha de ofensa? Para quem não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, primeiro, e depois como Senhor. Não, aí eles têm que acrescentar mais alguma coisa. Não, não é só isso. Tem Ellen White, que é o espírito da profecia e que também traz conselhos, traz ensinamentos, traz elucidações acerca da palavra, traz guia e orientação para o povo de Deus. Então tem que crer em Jesus Cristo, sim, irmão. Mas tem que crer em Ellen White também, como o espírito da profecia. E tem que trazer a lei de Moisés de volta para a sua vida. Você tem que ser guiado pela letra da lei também. Não pode só crer em Jesus Cristo, só isso não basta. Só isso não é suficiente. Dizia aquele enganador que deixou a Novo Tempo, está lá nos Estados Unidos. Enganador, que disse que o quinto anjo lá de Apocalipse 7 é a igreja adventista, porque o quinto anjo traz consigo o selo de Deus, e o selo de Deus é a guarda do sábado. Então o quinto anjo lá, como se não bastasse a igreja dizer que os três anjos são uma representação de si mesma, vem esse doido, esse mané, esse enganador, que estava na TV Novo Tempo, não está mais, vem dizer que o quinto anjo do Apocalipse 7 é a igreja adventista. Não basta só crer em Jesus, não. Só crer, não é tão fácil assim. Aí Jesus se torna para eles o que? Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Porque não basta, Jesus não basta. Jesus não é suficiente para a igreja adventista do sétimo dia. Esta aqui é a verdade. São estes os que tropeçam onde? Tropeçam onde? Tropeçam na palavra, sendo o quê? Desobedientes. O que é ser desobediente nesse contexto? É não crer em Jesus Cristo. Não tem nada a ver com Ellen White, com três anjos, quinto anjo, quarto anjo, sábado como selo. Não é ser desobediente em relação a essas heresias, não. É ser desobediente não crendo na pedra angular, não crendo nela,
São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Olha isso aqui. Para o que também foram o quê? Destinados. Deus destinou esses para a desobediência? Se você crê na palavra de Deus, você que afirma crer na palavra de Deus e descrer disso aqui, você não é crente verdadeiro na palavra, não. Você também está tropeçando na palavra, irmão. Você vai me desculpar. Você vai me desculpar. Agora, significa aqui o quê? Que esses que foram destinados para a desobediência, significa que Deus é que agiu neles no sentido de incitá-los à desobediência? Não. Não significa isso. Significa que Deus os trouxe à existência com um propósito santo, que muitas vezes ele não revela para a gente, não revelou. Não é? Ele não revelou. Deus é a causa primária, é a causa primeira de todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. Ele trouxe muitos ímpios à existência. E aí a gente poderia perguntar, né, com esse entendimento, com esse olhar fenomenológico, porco, medíocre e finito que a gente tem. A gente poderia querer questionar Deus: Senhor, por que trouxestes à existência um tal de Nero? Por que trouxestes à existência um tal de Stalin? Por que trouxestes à existência um tal de Hitler? A gente poderia questionar esse tipo de coisa. Senhor, por que o Senhor trouxe à existência um tal de Luiz Inácio? Por que o Senhor trouxe esse demônio para ser presidente do nosso país pela terceira vez, Senhor? A gente poderia questionar Deus com esse olharzinho medíocre que a gente tem das coisas, com esse olhar limitado, né? Expressando aqui uma coisa que aparentemente contradiz o caráter santo de Deus. Gente, Deus é a causa primária ou primeira de todas as coisas, porque ele é Deus, ele trouxe à existência todas as coisas. Agora, ele predestinou muitos para a desobediência, sem, no entanto, instigá-los, forçá-los, compeli-los a isso. Eu entendo isso? Não, não entendo. Sou capaz de elucidar isso? Não sou capaz. Eu sou capaz, pelo Espírito Santo, de aceitar o que a palavra diz. Posso não compreendê-la, posso não perscrutá-la, posso não sondá-la, posso não entender os juízos de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus que são mais altos do que os meus, mas eu, por obra do Espírito Santo, eu aceito o que a palavra diz. Deus predestinou muitos para a desobediência. Essa é a causa primária. Agora, a causa secundária são as suas próprias escolhas e determinações, oriundas não de um suposto livre-arbítrio, mas de sua livre agência. O ser humano é um ser agente, que foi dotado por Deus com essa capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Livre agência, não confunda com livre arbítrio. Portanto, Deus vai julgar essas pessoas que são desobedientes. Se Deus fosse um Deus que forçasse a barra em cima dessas pessoas, compelissem essas pessoas à desobediência, obrigando-as a ser desobedientes, aí Deus não poderia julgá-las. Mas Deus vai julgá-las. Isso significa que, embora Deus seja a causa primária de todas as coisas, tenha trazido certas pessoas à existência, ele irá julgá-las por suas obras, irá responsabilizá-las pelas suas escolhas e determinações e decisões. Isso significa que essas pessoas são responsáveis. Nós temos aqui soberania divina de um lado, responsabilidade humana de outro. Não tem certas coisas que a gente não pode simplificar demais na palavra de Deus, não. A gente tem que ir ao fundo da questão. Aí, como eu propus ler até o verso 10, vocês, porém, são geração eleita. Ao contrário dos desobedientes que foram destinados para a desobediência. A palavra está dizendo, não sou eu não, calvinista, que estou dizendo isso não. É a palavra, irmão. Não venha com churumela para cima de mim, não. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar o quê? As virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. É com essas palavras que eu encerro esse vídeo. Eu queria que esse vídeo fosse mais curto, mas Deus é que nos guia aqui. Você percebeu, irmão? Você percebeu como essas questões que nós estamos tratando aqui ao longo de 6 anos e meio, já passa de 6 anos e meio, aqui na TV Caminho Livre, são questões fundamentadas pela palavra? Basta a gente ter um pouco de boa vontade para poder aceitar o que a palavra diz. Sabe por quê? Porque você não é senhor da palavra, adventista do 7º dia. Você não é senhor do seu destino, não. O senhor do seu destino deveria ser Jesus Cristo. Você não é senhor da palavra. Não é você que determina o sentido que a palavra tem. É a palavra que deve ser senhora da sua vida. Eu não sou senhor da palavra, eu sou servo da palavra. Servo. Eu me submeto à palavra. Eu não quero... Olha, se você não quiser se submeter à palavra, o problema é seu. Eu estou te avisando. Eu estou te avisando. Como um pregador, um evangelista que eu sou. Eu estou te avisando que se você tropeçar na palavra de Deus, você vai estar trazendo maldição sobre si mesmo. Então presta atenção nisso. Tropeçar na palavra não é um pecadinho não, tá? Deixa desse negócio de juiz investigativo. Deixa desse negócio de chamar Ellen White de espírito da profecia. Deixa de acreditar que Jesus, quando encerrar o seu suposto juiz investigativo, vai colocar os pecados pelos quais ele morreu e nos perdoou de todos eles sobre Satanás. Não faça isso, meu irmão. Isso é blasfêmia. Isso é uma heresia. Deixa de acreditar nesse negócio de rebatismo. Deixa de acreditar nesse negócio de guarda do sábado como selo. Você será grandemente decepcionado de novo dentro do adventismo, se você continuar crendo nessas potocas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.